Presidente, gravação iniciada. Senhores, boa tarde. Vamos dar seguimento à nossa reunião de julgamento de dezembro de 2020. Hoje, dia 1º, e agora na sessão da tarde do dia 1º, começamos a julgar os processos originalmente pautados para esta tarde. Julgamos o último processo, foi o item 146 do contribuinte Elcio Geraldo de Oliveira. Então, a partir deste momento, trataremos do processo 147 seguinte, exatamente na sequência pautada. Vamos ao processo do contribuinte Pitangui Agro e Florestal Limitada, relatoria do conselheiro Daniel, item 147 da pauta, ressaltando que o colegiado está completo aqui pelos conselheiros Daniel, Rodrigo, Francisco, Douglas, conselheira Débora, conselheiro Sávio, conselheiro Marcelo e eu, Carlos Alberto. Por favor, conselheiro Daniel, fique à vontade para a leitura do seu relatório e voto. Só aguardando aqui o processo abrir, que está um pouco lento, abriu. Senhores, esse caso aqui é interessante, e TR também, mas é interessante que tem uma questão aqui que eu nunca tinha visto, e acho que eu vou ter a oportunidade de aprender ainda mais aí com os senhores, certo? E eu fui por uma linha que não sei se os senhores vão concordar, mas enfim, em relação ao VTN mais na frente. Aqui teve, no procedimento, são os exercícios 2004 e 2006, e diante da documentação que foi apresentada pelo contribuinte, a fiscalização lançou um auto de infração, glosando parcialmente para esses 3 exercícios, a área de preservação permanente declarada, ele reduziu de 306,6 para 137 hectares, além de rejeitar também para esses 3 exercícios os VTNs declarados que entendeu subavaliados. Como consequência, teve um aumento da área tributável, aproveitável, e foi lançado o imposto suplementar. A DRJ julgou a impugnação improcedente. Dessa decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivamente, alegando em síntese que não resta dúvida da efetiva existência dessas áreas de uso limitado, com extensão de 360,6 hectares, conforme comprovado por prova inequívoca, que é o laudo de vistoria técnica do IBAMA, independente de protocolização do ADA, que, aliás, está, por demais, esperado pelo STJ e por este Conselho, desde que se faça prova da efetiva existência. Não poderia haver lançamento sem uma constatação, e logo pela fiscalização, das características da propriedade rural. Cita vasta doutrina e jurisprudência para fundamentar sua tese, e o VTN declarado não condiz com o valor de mercado da região, estando correto o valor declarado. Em relação ao ADA, são aquelas observações. A área de preservação permanente, eu cito aqui, o ADA é desnecessário com base no parecer da Procuradoria. Entretanto, a existência de área de preservação permanente deverá ser comprovada por laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo habilitado, acompanhado de anotação de responsabilidade técnica. No caso dos autos, o profissional habilitado atesta uma área de preservação permanente de 137,66, pode ser conferido na folha 18. A autoridade fiscal assim se manifestou. O contribuinte informou a área de preservação permanente de 360,6, mas o valor correto seria 137, o valor da preservação permanente é 137,7. Esta infração foi comprovada através de laudo técnico apresentado pelo mesmo, assinado por engenheiro florestal. Desse modo, não há como acolher o pleito da recorrente de afastar a glosa perpetrada pela fiscalização. No que concerne ao valor da terra nua, a autoridade fiscal entendeu que o mesmo foi subavaliado, consignando que
Em atendimento a um termo de intimação fiscal, o contribuinte apresentou uma cópia da segunda alteração contratual da Pitangui Agroflorestal Limitada, em que comprova que a fazenda Vista Alegre, com área total de 1.195 hectares de terra de campos, foi avaliada no valor de R$ 2.576.305, valor que passou a fazer parte do aumento de capital da empresa em 31 de dezembro de 2003. Este valor foi utilizado como o valor total do imóvel e, em consequência, o valor da terra nua passou a ser de R$ 2.165.494,60 no exercício de 2004, conforme linha 20 do demonstrativo de apuração do TR, e no exercício 2005, conforme linha 25 do demonstrativo de apuração do TR. No exercício 2006, o valor da terra nua passou a ser R$ 2.126.305, conforme linha 22 do demonstrativo. De acordo com o artigo 14 da Lei número 9.396, 393, 96, em caso de subavaliação do CTN, este deve ser arbitrado de acordo com as informações constantes do Sistema de Preço de Terra, SIPT, instituído pela Receita Federal. Transcrevo o artigo 14. Nessa linha, o próprio regramento do SIPT prevê que, no caso de subavaliação, a Secretaria procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando as informações sobre o preço de terras constantes do sistema a ser por ela instituído, né, que no caso, e os dados da área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, com base nos dados das Secretarias de Agricultura dos entes federativos, para realizar, no caso, o princípio da verdade material. Todavia, a fiscalização optou por utilizar o valor do hectare constante de aditivo ao contrato social da empresa para aumento do capital social, sem nenhum balizamento legal, já que dispunha do sistema de preço de terra, SIPT. Desse modo, entendo que o recurso merece parcial provimento para que o VTN seja apurado com base no SIPT e não em informações da empresa para aumento do seu capital social. Diante do exposto, voto por conhecer o recurso voluntário para dar-lhe parcial provimento, no sentido de que o VTN dos anos calendários 2004 a 2006 seja recalculado de acordo com as informações constantes do SIPT da ocorrência, da época da ocorrência dos fatos geradores. Daniel, qual é a alteração contratual que você identifica esses valores aí? Eu me baseei com base na informação do fiscal, né, que eu transcrevo aqui, ó. Qual é o nome da fazenda, Daniel? Fazenda Varjão, não? Fazenda Vista Alegre. Vista Alegre? Acho que folha 40, né? Pelo menos é o que o DRJ cita aqui. Eu estou na 40, agora eu cheguei na 40 aqui, eu estava do lado, estava na 41. Mas deve ser a 40 do... Do quadradinho. Não. 42 do quadradinho. 40 da... Do antigo, né? Então pode ser. Quais são os valores que ele trata lá? Tá certo. 2.576.000, alguma coisa assim, né? 2.576.305. Assim, porque eu não vi nenhuma... Tudo bem, é porque, assim, ele teria que arbitrar o VTN, né? Se ele não tivesse acesso a nada, poderia usar isso, mas ele vai usar uma informação que se destina a outro fim, entendeu? Então... Assim, eu não tenho dificuldade nenhuma de acolher um lançamento nesse sentido. O camarada tá dizendo num documento público que o imóvel vale tantos milhões. Por que na hora de fazer a declaração ele diz que só vale 15 mil?
Ah, mas isso aí é um arbitramento, correto? Não, mas nesse caso aqui, o arbitramento é quando ele usa o CIPT. O Não, arbitramento é... quando ele utiliza quando ele pega um documento também da empresa, que, assim, eu entendo também que ele está arbitrando. Aí não é arbitrando, aí ele está apurando o valor de mercado que o próprio documento concluiu que é o valor. Eu preciso entender melhor que valores são esses, mas ele está falando pelo valor de avaliação de tantos milhões. Ou seja, o próprio camarada, ele elaborou um documento que ele entende que aquele imóvel ali vale 2, 3 milhões. Aí ele não está arbitrando, ele está só constatando a partir. É a mesma coisa que fosse. Eu não arbitro isso. Mas assim, é porque esse tipo de documento, diferente de um laudo de avaliação, ele não é balizado por nenhum critério técnico. Ele simplesmente está dizendo, minha propriedade vale tanto e eu vou aumentar o capital social dessa forma. Quando que, se fosse um laudo ou fosse o CIPT, eu tenho elementos para avaliar de forma... Por isso que eu falo aí de atender ao princípio da verdade material. Eu tenho se é de pegar um contrato de aumento do capital social e uma informação do CIPT, que pega todo o universo lá de declarações daquele município e tal, é muito mais fidedigno, na minha avaliação, arbitrar pelo CIPT, e não um documento que o contribuinte não está entregando para esse fim. Está aqui, fiscal, minha propriedade vale tanto, eu estou aumentando um capital social, tudo bem, mas isso não pode não estar correto, esse valor, entendeu? E o do CIPT estaria correto, Daniel? Eu acho que... E aquela história... Tem duas situações. No CIPT, presidente, eu acho que ele tem mais, assim, relação com o fato gerador, material. Eu acho que é isso que o Daniel quer dizer, né? Porque tem lá, né, como que diz ali, os requisitos ali, me fugiu o nome, mas assim, o documento, alteração de contrato social, tem mais a ver com algo societário dele que em relação... Se ele tivesse vendido esse imóvel agora, olha só, vamos ver a seguinte situação. Ele teria que fazer a apuração de acordo com o ITR, não o ganho de capital, né? Então, deixa eu falar, vamos lá. Se aqui ele considerar que isso aqui está alienando esse imóvel, porque ele está integralizando esse imóvel num determinado empreendimento qualquer, uma empresa qualquer, seja lá o que for, tá? Isso configura alienação? Configura, a gente já decidiu isso para todos os fins, não é isso? Eu estou alienando e estou colocando lá. Aí eu faço essa alienação, o imóvel está no meu patrimônio por 10 mil. Aí eu entro para uma sociedade, viro sócio de uma empresa qualquer com esse valor, esse imóvel valendo 50 milhões. Ou seja, o meu patrimônio agora, eu tenho uma participação de 50 milhões numa empresa, não tenho mais 5 mil. A empresa que recebe isso, a rigor, ela precisa fazer uma avaliação. Tu não vai simplesmente chegar e falar assim, diz quanto vale teu imóvel, tu vai entrar aqui como sócio. Não é assim. Aí é uma avaliação. O CIPT é o arbitramento. Olha, se tiver subavaliado, eu identificar que está subavaliado, eu vou arbitrar. Agora, como que eu identifico que não está subavaliado? Por uma avaliação. O fiscal fala que aí o camarada vai e faz uma avaliação qualquer, e ele faz a avaliação, e eu chego à conclusão, então tudo bem, essa avaliação está dizendo que é menos que o CIPT vai acolher essa avaliação. Mas a avaliação que ele fez e usou até para outra coisa, que era para integralizar o imóvel, está lá com tantos milhões. Você entende? Então, nesse caso, não é arbitramento. A minha dificuldade toda é verificar como que eu vou diferenciar o que é terra nua, o que é propriedade. Essa é a minha dificuldade. Essa é a análise que eu acho que tem que ser feita aqui. Mas não é arbitramento. Se imagine que eu descubro que o camarada vendeu o imóvel, essa declaração do ITR de janeiro, o cara vendeu o imóvel em setembro, vendeu em fevereiro, por 10 milhões, e colocou na DTR que ele valia 5 mil. Ué, o que eu vou falar? Olha, não tem nada nesse mundo que diga melhor o valor de mercado do imóvel, que é exatamente o valor que ele foi vendido. Não tem outro instrumento, não tem laudo, não tem nada. O valor de mercado do que é apurado em laudo é uma estimativa. Mas não tem nada que possa se contrapor ao valor da venda, porque é o valor que o mercado disse que estava disposto a pagar.
Aí o fiscal falou assim, não, vou considerar o valor que você vendeu. Não, mas ele pode... Lá ele fez para transferir a propriedade para outro. Não era para isso, mas fez. Ele fez uma avaliação para chegar a esse valor. Eu, assim, é complicado, o camarada pega um imóvel que custa um dinheirão, bota lá na empresa custando um dinheirão, mas para passar o valorzinho para o município custa um dinheirinho. Por isso que quando esse dinheirinho é muito pouco, eu não tenho como avaliar qual é o valor do imóvel, eu faço a média, eu uso o CIPT, entendeu? Aí o CIPT é para isso, o arbitramento é pelo CIPT. Fora isso, se eu uso um instrumento, eu não estou arbitrando, eu estou puxando um outro elemento qualquer, falando assim, olha, o teu imóvel vale tal, porque é o que você botou na empresa, é o que a empresa assumiu de valor para ele, para você entrar como sócio, para você ser admitido como sócio, alterar o teu capital. Mas você, presidente, abordou bem a questão que o valor venal, né, da propriedade é diferente, se tem que apurar o valor da terra nua. Eu posso ter lá uma mansão dentro de uma propriedade e dizer que a propriedade, só a mansão, só a casa vale 5 milhões, a casa lá do como é o nome daquele cantor? Gustavo Lima. Gustavo Lima. Vale 5 milhões a casa que está na fazenda dele. Agora, eu vou integrar lá na empresa de música dele, ele vai integralizar dizendo que vale 7 milhões, mas só a casa vale 5. Como é que eu vou chegar... Sim, Daniel, então, essa é a dificuldade da gente fechar isso aqui. Por isso que eu falei, a gente precisa só avaliar, não dizer que não vai usar o CIPT porque usou o outro em que foi um documento avaliado pelo próprio contribuinte. Isso, para mim, não fala nada. O que eu preciso saber é o seguinte, teve como avaliar o valor da terra nua? Porque o lançamento é sobre o VTN. E o VTN pode estar com outra coisa. Pode ter benfeitoria ali e que não entra no VTN. Por isso que a gente tem que avaliar a questão. Eu estou com você. Eu só não concordo, que eu acho que o lançamento com um documento desse tipo, ele é melhor do que o CIPT. Eu vou abrir mão da escritura, eu vou abrir mão de um documento público que ele atestou, em que ele fez a avaliação para chegar lá no quanto que era o valor da propriedade, para eu atribuir pela média das propriedades da região, pelo valor atribuído pela Secretaria de Fazenda. Não tem cabimento se eu tenho um valor que é mais fidedigno. É a mesma coisa, o camarada vendeu, o CIP está dizendo que foi tanto, que sei lá, que é 10 milhões. E, porra, cara, não é 10 milhões, tanto não é 10 milhões que eu vendi por 1 milhão, eu vendi por 500 mil. Aí já é outra questão. Né? Aí, só para... são 2 pontos aí que eu queria só falar. Primeiro, como a DRJ falou, o VTN médio aqui, tem que ver a pedida agrícola, ele cita somente para a área de campos, que é R$500 o hectare. Somente mais para a área de matas, cultura, pastagens, é R$2.000, R$2.500 o hectare. Mais do que foi apurado, pelo lançamento, que foi 1.800, 1.788, alguma coisa assim. Isso aqui em todos os anos. Você vê aqui folha 96 até folha 98. A DRJ bem apontou isso, dizendo, você está querendo botar numa área de campos, mas o VTN aqui, médio, com base no CIPT, atinge R$3.000 o hectare, 2.500 em algumas áreas. E o outro ponto que eu queria só também comentar é que eu tive um lançamento aqui, eu não sei se vocês se lembram, mas que o contribuinte tinha 2 lados de avaliação. Um para o INCRA, para fins de reforma agrária, que era o valor da terra lá em cima, e o outro para fins de TR, que era lá embaixo. Aí o fiscal olhou aquilo ali, né, e fez, não, isso aqui está errado, desconsidero tudo, porque nenhum dos dois é fidedigno, e vou apurar pelo CIPT. Foi o que o fiscal fez. Porque ele podia estar majorado demais para o INCRA, para poder receber, e na hora de pagar o tributo, ele bota lá embaixo. Então, eu possivelmente lançaria no lá em cima. Lá em cima, né? E ele que está dizendo que vale, não foi eu. Agora, olha só, me parece que a questão aqui é o seguinte, em atendimento ao termo de estimação, o contribuinte apresentou cópia da alteração contratual da Pitanguia Agroflorestal, cópia anexo em que comprova que a Fazenda Vista Alegre, NIFTAL, com área total de tantos mil hectares,
foi avaliada no valor de 2.576.000, valor que passou a fazer parte do aumento de capital da empresa. Este valor foi utilizado como valor total do imóvel, em consequência, o valor da terra nua passou a ser 2.165.000 no exercício 2004, conforme linha 20. É porque ele pegou o valor total e excluiu as benfeitorias que o contribuinte tinha declarado. Isso, assim, me parece que o procedimento está correto. Assim. Ele falou assim, o contribuinte falou que tinha benfeitoria, que era tanto de benfeitoria, e agora me trouxe um documento que demonstra o valor da fazenda toda. Eu tiro a benfeitoria, o que sobra é VTN. Mas você vê aqui que ele só ficou diferente porque em 2006 ele declarou aqui o valor das culturas, pastagem, floresta de 450 mil. Nos outros 2 anos anteriores era 410.400. Então, por isso que o VTN ficou diferente, porque ele só fez subtrair, realmente. Ele pegou o valor total, subtraiu o que o próprio contribuinte já havia dito. Disse que era benfeitoria. Disse que era benfeitoria e disse agora o VTN tributável, né? O valor da terreno é esse, o VTN tributável ele fez com base na área aproveitável. Enfim. E considerando que é uma alienação, né, presidente? Uma espécie de alienação, o senhor colocou uma forma, né, mais real de verificar o valor. Se tem ganho de capital, se ele registrou isso em valor superior, se não era isso que estava na declaração dele, ele vai pagar ganho de capital sobre o quê? Sobre a terra ele nua, vai querer pagar pelo VTN de 400. Ele vai querer pagar pelo VTN de 400. Né? Assim, não vejo isso, eu não vejo nada de errado no lançamento. Agora, hoje eu estava lendo isso, que o próprio da Justiça reconhece, por exemplo, que quando você tem 2 instrumentos, era um caso basicamente era o seguinte: o sujeito vendeu para outro uma propriedade por 150 mil. Depois ele vendeu a mesma, e esse aqui comprou e não registrou. Pegou a mesma propriedade e vendeu por 250 para outra pessoa. Essa outra pessoa foi e registrou. A justiça deu para quem? Deu para aquele que registrou, que fez tudo direitinho, que seguiu os documentos. Nós pegávamos esses casos lá atrás e falava assim, olha, você integralizou isso aqui, portanto, lá no capital da empresa. Aí falava assim, mas não era esse valor, foi um erro. Eu falei, mas tu corrigiu isso? Não corrigiu, não tem correção nenhuma. E a gente entendia que enquanto estava lá, e é por isso que eu faço o link com essa decisão, porque a justiça fala assim, olha, enquanto está aqui, essa informação prevista no documento público aqui, ela é uma informação que a justiça nem quis saber como que foi feito o pagamento. Porque o cara falou, essa segunda venda foi só para me dar o golpe. E a justiça não quis saber, porque falou assim, olha, se o pagamento está dizendo que já foi feito, está tudo certinho, o que está em documento público tem presunção de legitimidade e manteve desse jeito. Não quis saber, vamos comprovar então o pagamento? O camarada fez alguma retificação, comprovou alguma retificação depois para demonstrar que, na verdade, essa integralização não era isso tudo? Como é que ele faz agora? E os efeitos, os reflexos dessa integralização? O patrimônio dele cresceu, não cresceu? Ele vai ter mais lastro para empréstimo, para conseguir trabalhar com o poder público, licitação, não sei. Né? Às vezes, você, para participar de uma licitação qualquer, você tem que ter um capital social mínimo de tantos milhões. E aí, para isso, tudo bem, eu tenho, meu capital vale isso. Agora, para pagar o tributo, não? Aí eu quero o CIPT lá, do pobrezinho lá que não tem nada. Bom, é isso. Vamos, Daniel. Vamos concluir para a gente passar para o próximo? Não estou te ouvindo, Daniel. Não sei se tu está falando aí. Estava. Onde você viu que ele considera as benfeitorias do imóvel? Porque a folha 42, que tem o contrato social, fala lá. Não, está no lançamento. Lá
Eu já não sei mais aonde que eu vi isso. A folha 2, por exemplo, tomando por base o ano calendário 2004, a folha 42 tem um contrato social e diz, a fazenda tal... Folha 5, Daniel. Folha 5. No meio da folha está lá, em atendimento ao termo de intimação 5 do quadradinho. Ao termo de intimação de 28/1, o contribuinte apresentou cópia da segunda alteração contratual, em que comprova que a fazenda Vista Alegre, com uma área tal, foi avaliada no valor de 2.575.000, valor que passou a fazer parte do aumento de capital da empresa em 31/2/2003. Esse valor... Está lá na folha 42, esse aumento de capital. Tu está olhando aonde, Daniel? Não, eu estou lendo o que você me falou aí, folha 5. Aí na folha 42 tem lá esse imóvel de 2.500.305. Então, ele pega esse valor, que é 2.576.305, e diminui o valor para chegar, ele bota esse valor como valor total do imóvel, na declaração dele. Então, ele chega lá na declaração, deixa eu ver se eu chego aqui na declaração. O valor total do imóvel estava 478.000, ele muda para 2.165. Como existia uma benfeitoria, deixa eu ver aqui. Você vê que o valor total do imóvel era 888. Mas aí... eu estou vendo aqui as declarações, o valor de benfeitorias está 0. Não, olha assim, não é isso não. Eu tô acompanhando com você. Folha 7. É culturas e pastagem, não é benfeitoria. Não é benfeitoria, é pastagens. Cultura, pastagem... Aqui, ó, não tem benfeitoria no imóvel, só tem pastagem. Então, ele pegou o valor total do imóvel de 888 e diminuiu 410, que era o valor das pastagens. Chegou ao valor do VTN, que é 478. O fiscal, por ter notado que o valor não era 888, mudou o valor para 2.576, que é o valor da alienação do imóvel, o valor da avaliação que foi feito. E desse valor tirou quanto? Tirou o valor das culturas e pastagens, que era 410 declarado, e chegou no valor de VTN de 2.100.000. Mas a folha 7, tá, tô vendo aqui, 2.165. Entendi. Beleza. Mas beleza o quê, Daniel? Por isso que eu disse que eu ia aprender com vocês. É porque, à primeira vista, quando eu vi a folha 42, lá você viu que está limpo e seco, né? Aumento do capital social, o imóvel, 2.576.305. Eu digo, opa, mas o fiscal pegou o valor todo, né? Hã? Pegou o valor todo. É que, na verdade, se você olhar aquela alteração contratual, tem uns 30 ou mais itens que foram avaliados ali para... São bem umas 30 fazendas, né? Então o que acontece? Essas fazendas, como regra, elas só devem ter a área mesmo e a exploração. Naturalmente, a benfeitoria acaba ficando numa determinada área. O cara não vai fazer uma casa-sede em cada uma dessas 30 fazendas. Então, ele tem uma fazenda com uma área social, uma área sede lá da sede normal, e com galpão, com tudo mais, com trator, e tem outras que são só áreas. E, aparentemente, essas aqui são só áreas que você vê que não tem nada de benfeitoria. Né? Tem área ocupada por benfeitoria, 0. Está no item 7 dessa página 7. Área ocupada por benfeitoria, 0. Não tem benfeitoria. Então é isso, senhores. Presidente. Então, eu vou mudar o encaminhamento para negar provimento ao recurso voluntário. Ok, alguém falou alguma coisa aí? Presidente. Diga, Douglas. Agora, ele coloca aqui, ele declarou 360 de área de preservação permanente.
E aí o apurado foi 137,7. Onde que daria essa diferença, por exemplo? É o que ele glosou lá, e eu não estou vendo a motivação do lançamento, não estou vendo aqui em relação a isso, mas a gente poderia ver lá, o fiscal vai explicar por que que isso. Não, mas em termos práticos... Vou explicar essa questão aí. É assim, ele declarou... deixa eu ver aqui o valor. Douglas, a sua dúvida é o que isso ia fazer diferença nesse cálculo, é isso? Isso. Não, mas isso aí eu não tô dando provimento, não. Isso aqui o contribuinte não tem razão, na minha opinião. A área de preservação permanente declarada foi 360,6 e o apurado está 137,70. Por quê? Porque no decorrer do procedimento fiscal, ao ser intimado, o contribuinte apresentou um laudo com o valor de 137,7. Aí morreu, entendeu? Não, mas me parece, Daniel, que o Douglas está questionando qual o reflexo disso aqui nesse cálculo. É isso, Douglas? Se eu entendi bem? Não, é isso mesmo, mas aqui seria na questão do grau de utilização, né? Isso, na verdade, acaba mudando a área aproveitável da fazenda. Né? Uma fazenda que antes só tinha 595 aproveitável, porque 360 era de área de preservação permanente, 239 de reserva legal, ele mudou tirou aquela parte lá e aumentou de 595, foi para 818 de área aproveitável. E aí, quando você tem uma área aproveitável dentro de 818 numa área de 195, você tem um grau de utilização diferente, entendeu? Porque aí você já tem aqui, em uma você tem 558 hectares de produtos vegetais para uma área de 595. Esse era o cenário do contribuinte. O contribuinte falando, eu tenho uma área aproveitável de 595 hectares e estou usando 558 com produtos vegetais. E a fiscalização falou, não, a sua área aproveitável é 818. Você está usando os 558, mas é só 818. E aí, o que ela faz? Isso acabou alterando o grau de utilização de 93, um grau alto, para um grau mediano para baixo de 68. Entendeu? E aí, isso vai entrar naquelas tabelinhas para saber qual é o valor da alíquota aqui aplicável para o caso. Daniel, então, você se convence aí nesse caso, desses argumentos? Alguém quer fazer alguma consideração, senhores? Porque eu falei aqui... O Daniel até já entendeu e achou devido, agora eu não sei se todos estão de acordo, se a gente pode ir para o voto, para cada um manifestar o seu entendimento. Não, presidente, eu concordo com essa questão postada. Okay. Então, Daniel negando provimento a recurso voluntário, Rodrigo. Acompanho o relator, presidente. Varita. Também acompanho. Douglas. Acompanho, presidente. Débora. Acompanho. Sávio. Acompanho. Marcelo. Acompanho. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator, e assim o processo da Pitangui fica, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento a recurso voluntário. O processo seguinte é da Serraria Buzzi, Ereli, processo também de relatoria do conselheiro Daniel, e esse processo é um paradigma para o processo 149 do mesmo contribuinte. Conselheiro Daniel, por favor. Se puder, Daniel, se for uma matéria que a gente já tratou e puder ir direto para o voto, melhor ainda. Já são 5h30. Tá, estou abrindo aqui, porque é lento aqui. Estou abrindo. Você baixa da pasta T, Daniel? Eu acho que ele baixa... Tá com o microfone fechado, esse Daniel. Eu estava aqui na pasta T, mas eu tenho ele aqui também. Está tudo lento hoje aqui. Pronto. A Serraria Buzzi e a Ireli foi lançamento de TR do exercício de 2009, tendo como objeto uma fazenda Mônica.
E teve aqui glosa de produtos vegetais. No caso aqui, o contribuinte foi intimado para apresentar a questão de comprovação das áreas de produtos vegetais, comprovação de área de exploração extrativas declaradas, apresentando também, foi solicitado um plano de manejo dessa florestal sustentado, acompanhado de um documento com a autorização do IBAMA, certo? Foi lançado também a questão do VTN, por estar subavaliado. No caso, a impugnação foi julgada improcedente. Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou um recurso voluntário, alegando em síntese que a autoridade fiscal não logrou comprovar a inconsistência dos documentos trazidos à baila, no intuito de comprovar a isenção da tributação sobre áreas comprovadamente isentas, conforme laudo das folhas 5678, alega a necessidade de realização de uma perícia in loco, diz que apresentou laudo técnico de avaliação no intuito de comprovar a existência de áreas isentas, relacionou documentos e fundamentações, a autoridade administrativa não reconheceu a isenção demonstrada no referido laudo, afirmando em síntese que não teriam sido apresentados documentos hábeis para a comprovação do alegado. Mas o laudo apresentado por contribuinte foi elaborado por profissional de comprovada competência técnica, portanto, com informações exatas e idôneas, comprovando tecnicamente todo o alegado. A majoração exorbitante do valor correspondente à terra nua foi realizada com base no erro material do laudo apresentado, que equivocadamente apresentou o valor de R$240 por hectare, aumento destes arrazoável e flagrantemente descabido. Ao final, requer que todas as intimações sejam encaminhadas ao seu advogado. Considerações iniciais, delimitação da lei. De início, vamos ressaltar que a recorrente não manifesta inconformismo quanto à glosa da área de exploração extrativa, da área servida de pastagem e da área de produção vegetal declarada. O recurso voluntário limita-se a discutir as áreas de isenção, área de preservação permanente e área de reserva legal, bem como o VTN considerado no lançamento. Assim, todas as matérias cuja impugnação não foi renovada no presente recurso estão definitivamente constituídas na esfera administrativa. Isso aqui é uma questão processual que ele alega, que está alegando uma necessidade de fazer uma fiscalização in loco lá na propriedade, certo? E eu apenas digo que se o sujeito passivo não apresenta os documentos necessários à verificação da autenticidade das informações prestadas, ou deixa de atender aos pedidos que lhe foram dirigidos, o terceiro é um lançamento de ofício. Portanto, a interpretação conjunta do artigo 14 permite concluir que a verificação in loco da área do imóvel somente é imprescindível quando a fiscalização não dispuser dos elementos suficientes para o lançamento. Passando para a questão das áreas de preservação permanente e reserva legal. Infere-se o teor da decisão recorrida que as áreas de preservação permanente e reserva legal, informadas no laudo técnico de folhas 10, 19, e não obstante não constar da ITR, não foi acolhida pela instância administrativa a culpa pela inexistência de ato declaratório ambiental tempestivamente protocolado. Cito aquela questão do entendimento da Procuradoria. Depende do parecer supra que a área reserva legal deverá estar verbada no registro de imóveis tempestivamente à ocorrência da fato gerador. No caso que se cuida, apesar de apresentar um laudo atestando a área de reserva legal, a recorrente não comprovou a verbação da referida área na matrícula do imóvel, sendo regular, portanto, a glosa da referida área. A existência de área de preservação permanente, por sua vez, deverá ser comprovada por laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo habilitado, acompanhado de anotação de responsabilidade técnica. No caso dos autos, o profissional habilitado atesta uma área
de APP de 133,04 hectares, conforme folha 16. Desse modo, entendo que deve ser dado parcial provimento ao recurso voluntário contexto tocante, reconhecendo uma área de prevenção permanente na propriedade rural de 133,04 hectares. Em relação ao valor da terra nua, considerado pela autoridade fiscal no lançamento, o VTN foi fornecido pelo próprio recorrente, através de um laudo de avaliação elaborado por profissional habilitado. Todavia, a recorrente argumenta que houve um erro material no referido laudo e que o valor por hectare correto seria o informado em DITR. A despeito de tal informação, a contribuinte não traz aos autos nenhuma prova do mencionado erro ou apresenta um novo laudo para testar o valor que entende correto a título de VTN. Considerando que o VTN informado da ITR foi de apenas R$ 16,86, entendo que agiu corretamente a autoridade fiscal ao considerar o valor informado pela própria recorrente de R$ 240, considerando que o valor declarado foi subavaliado. Dessa forma, entendo que não mais merece prosperar em conformício recursal quanto a tocante do lançamento. Em conclusão, diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para dar-lhe parcial provimento, reconhecendo um APP de 133,4 nos termos do laudo técnico de avaliação apresentado. Está sem som, presidente. Tá me ouvindo agora? Estou escutando. Eu realmente... Não sei se eu nunca parei para ver isso, assim, mas... Não sei nem se eu estou vendo o mesmo processo, parece que é o mesmo processo do anterior. Mesma história. Também. Será que eu estou vendo a mesma coisa? Serraria Búzio. Não é a mesma coisa. Descrição dos fatos. Área de pastagem, vamos ver aqui na... Área de produtos vegetais informadas, não comprovada. Área de pastagem informada, não comprovada. Exploração extrativa, não comprovada. Valor da terra nua, não comprovado. E a gente está discutindo APP? Não, exato. O contribuinte meio se enrolou aí, eu acho. Mas Daniel disse que ele não se insurgiu contra essas... No recurso voluntário, né? Na impugnação ele apresentou alguma defesa contra essas áreas, no recurso voluntário não fez nada, e aqui veio pedir o APP e a ARL. Aí aqui nesse caso, né... Nessa parte aqui da limitação da LID, foi o que eu falei, de início com preço ataque, a recorrente não manifesta inconformismo recursal quanto à glosa da área de exploração extrativa, da área de serviço de pastagens e da área de produção vegetal declarada. O recurso voluntário limita-se a discutir APP, reserva legal e VTN, considerado no lançamento. Assim, todo cuja impugnação não foi renovado no presente recurso estão definitivamente construídos. Mas é porque a APP e a RL não foi objeto de glosa. A APP e a RL não foi objeto de glosa. Então aqui folha 40. Ele não declarou nada. Nem de glosa, nem de impugnação. Que eu estava vendo a impugnação dele aqui, ele nem levou esse ao conhecimento da DRJ, essa questão. Onde está a impugnação dele, Rodrigo? Eita, presidente, eu voltei aqui, mas... A folha 44. Da prova da existência das áreas de produtos vegetais, pastagens, exploração, das provas de necessidade de consideração do laudo apresentado durante o procedimento administrativo.
Acho que foi o objeto aqui. Sejam consideradas para o cálculo TR a área de utilização limitada e preservação permanente. Ele pede isso. Ele pede realmente a impugnação. A DRJ coloca aqui folha 90, dizendo que é revisão de ofício, erro de fato. Não obstante se reduzir. Não foi, mas é aquela... Lembra que a gente já julgou casos assim, que ele não declara, mas depois ele vem com o laudo e apresenta APP e ARL, e a gente já considerou aqui. Quando é erro de fato. Isso. Mas ele tem que estar bem caracterizado o erro de fato aqui. Mas eu não tô... O laudo que ele apresentou, na folha 16, tem essa área, né? Que aí ele coloca, a DRJ fala, porém, na hipótese levantada, o lançamento regularmente impugnado somente poderá ser alterado nos termos 146, inciso 1 do CTN, no caso de evidente erro de fato, devidamente comprovado por meio de provas documentais. Aí a DRJ vai para o ADA. Isso, e o que dá a entender que se não tivesse o ADA, ela aceitaria, né? A DRJ dá a entender que se não tivesse, se tivesse o ADA, ela acataria essa área aí de prevenção permanente, a folha 16. Isso é outro problema já. Já nem problema de lançamento, não é problema de nada. O lançamento foi feito normal, o contribuinte vem com a história de retificação, algumas vezes a DRJ simplesmente não conhece porque não evidencia erro de fato, e na outra vez ela puxa para dentro do litígio a questão, se manifestando contra, e o contribuinte continua. E a gente fica preso, né? A gente já viu esse caso especificamente aqui várias vezes. Então, Daniel... Eu pensei que isso era outro processo, mas não é não. Não, é porque, para mim, o lançamento já está errado de novo desde o começo lá, porque não tem motivação, entendeu? O lançamento não tem uma motivação adequada, mas nós estamos tratando, não é nem aquilo que foi do lançamento. A gente não está tratando de uma glosa genérica de uma área de reserva legal. A gente está tratando de uma reserva legal e de uma APP que foi admitida pela primeira instância no litígio. Isso. Que não fazia parte do litígio. Se ela tivesse lá não conhecido, a gente não conhecia do mesmo jeito e ia embora. Agora não, agora ela conheceu, trouxe para dentro do litígio. Tudo bem. E lá vem e diz assim, e dá a entender, não sei se vocês concordam comigo, dá a entender que se existisse o ADA, ela reconheceria a APP. Eu já peguei casos desse tipo, mas eu limito, eu falo assim, olha, como a DRJ acolheu lá, então eu vou só me prender nisso aqui, porque eu não vou ficar chovendo no molhado, entendeu? É verdade. Senhores, então, Daniel, a tua proposta aí, por favor, só passar limpo para a gente submeter ao colegiado? Dar provimento parcial para restabelecer essa APP com base nesse laudo de avaliação, especificamente está na folha 16, a área, né? E aí, por que assim, foi um fator do meu convencimento? É porque se a DRJ aduz que só não concedeu, só não reconheceu essa área porque não tinha ADA, e eu venho com toda essa introdução aí do ADA, do parecer e tal, eu acato, já que a DRJ diz que se tivesse o ADA, ela acataria, assim, deixa implicitamente subentendido. Mas tu vai colocar isso no teu voto? Para mim é determinante, né? Eu acho que a gente... Porque tá assim... dizer que vai se prender porque a DRJ já aceitou como se fosse um erro de fato, mas somente não aceitou por causa do ADA. Isso, porque o meu raciocínio foi assim, porque a gente está julgando, né, assim, a gente está julgando o inconformismo do contribuinte sobre uma decisão da DRJ, né?
E aí a DRJ diz, ela não fala nem erro de fato e nada, ela fala, ó, você tem essas áreas, mas você não apresentou o ADA e tal, por isso não pode ser considerado. Aí eu venho e digo que o ADA não é desnecessário, com base nessa toda essa história aí que não adianta mais, não precisa mais repetir, e aí eu considero. Senhores, então o conselheiro Daniel dando provimento parcial ao voluntário para determinar o recalque do tributo devido, considerando uma APP apurada no laudo apresentado, que naturalmente ele vai indicar no voto dele lá essa questão. Rodrigo, como vota? Eu acho que ele também, a DRJ estava falando também de uma área de utilização limitada, né, que é a reserva legal, averbada antes também. Mas ela já deu isso, não? Eu acho que não deu por causa do ADA, porque faltou o ADA. Pelo que eu estou vendo, no caso, constata-se uma área de utilização limitada de 1.550 hectares, 90 e tantos por cento de 1.600, que é a área comodatada do imóvel autuado, as folhas 59. Foi averbada em 26 de agosto de 98, junto à matrícula tal, sendo tal providência, portanto, tempestiva para o exercício 2009, desde que essa área não esteja sendo utilizada para exploração racional, na forma do manejo florestal sustentado, pois, caso estivesse sendo realizada essa atividade, essa área não mais seria de reserva legal em sua exploração extrativa, matéria que essa que é tratada no item específico desse voto. E mesmo tendo sido utilizado, comprovado o cumprimento tempestivo dessa exigência, no caso de não utilização da exploração extrativa, ocorre que não foi comprovado os autos que a referida área, juntamente com a área de APP, foi objeto de ADA. Mas aí, no caso, teria que comprovar também essa exploração extrativa. Né? Tá certo. Não mas, assim, o fundamento lá do voto de Daniel fala de averbação. Na verdade, a DRJ entendeu que tem uma área averbada, mas faltou comprovar essa que não estava sendo utilizada para exploração extrativa. Ok, Daniel? Captou essa parte? Está aqui, folha 91 e 92. No final de 91 e começo de 92, tu pega essa informação lá. Porque ocorre que a negativa da DRJ ela não ficou só no... Ela teria ficado só na averbação, na questão do ADA, se eventualmente ela não tivesse sendo utilizada, né? E o contribuinte não trata dessa matéria. Rodrigo, então, como vota? Fazendo essas alterações, essas inclusões, eu acompanho. Ok. Rodrigo, você fala folha 91, a decisão da DRJ? Isso, folha 91 e 92. Ela diz aqui que a área reserva legal, que é a utilização limitada, tá? No último parágrafo, tá vendo? Da folha 91. É a área de utilização limitada, é a área de reserva legal. Ela reconhece que houve averbamento tempestivo dessa 1.550. Mas não dá, por quê? Porque no outro parágrafo seguinte ela diz que precisa comprovar que essa área não é utilizada para exploração extrativa, chega a estar grifado aqui no outro parágrafo. E também, juntamente com isso, não teve ADA. Então, para a área de reserva legal, foram duas exigências que a DRJ colocou. E para a APP só foi uma, que foi o ADA. A gente supera o ADA, aceita a APP, mas não aceita a área de reserva legal porque caberia o contribuinte comprovar que não foi utilizada para exploração extrativa. Foi assim que eu entendi. Ok, Daniel? Ok. Concordou com essas considerações? Que o Rodrigo te acompanha com essa observação. Sim. Ok? Então, como vota, Guarita? Eu acompanho o relator. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Otávio? Acompanho, presidente. Marcelo? Acompanho. Ok, senhores, então esse foi o processo 148, acordamento colegiado por unanimidade de votos, dá provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recalque do tributo devido, considerando a APP apurada no laudo apresentado. Esse é o resultado que vai se refletir no processo que compõe lote repetitivo, já que ele é um paradigma do mesmo contribuinte, que só vai ter a diferença de que o julgamento do processo seguiu sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se decidir o julgamento do processo 2013-31, que foi esse anterior. Próximo processo também um paradigma, nós temos 17, 48, eu acho que nós vamos... Então, acho que vamos interromper agora a nossa gravação para poder liberar a Ana e a gente dar seguimento nos outros processos. Tudo bem, senhores?
Ana, pode parar a gravação, por favor? Ok, presidente. Gravação interrompida.